Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 11ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. O tema que iremos abordar hoje, principalmente identidade e diversidade cultural, em sequência com o tema 1/2, 1/3, 1/4, resumido em fração. Nome das coisas. Nomes se dão ao barquinho na imensidão do mar. Nomes se dão às doenças na imensidão da dor. Nomes se dão às crianças na imensidão do amor. Nomes se dão aos deuses na imensidão do céu. Nomes se dão às pessoas. Nomes se dão. Nomes se dão às coisas. Nome se dão. Temos aqui alguns nomes, objetos, coisas, pessoas, indivíduos. Temos aqui um exemplo do telefone, esse em um modelo mais antigo, aquele telefone de fio que ficava lá em cima de uma mesa, certo? A televisão, aquela televisão mais antiga, era aquela televisão de tubo, que tinha um fundo maior, certo? E tinha pés próprios. Crianças, sabemos, né? Crianças. Mesa, aqui temos uma representação de uma das mesas não tão modernas assim, né? Mesas de madeira. Hoje, existem vários tipos de mesas, como mesas de mármore e etc. De vidro. Gente tem sobrenome. Vamos conhecer um pouco. O Jô é Soares. Caetano é Veloso. O Ari foi Barroso. Também, né? Entre os que são Jorge, tem o Jorge Amado e outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido? Dedé, Mussum e Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome tem um sobrenome também. Isso nós estamos falando de pessoas. Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e patins. Brinquedo não tem sobrenome, mas a gente tem. E sim. Coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doces não tem sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão. O que faz confusão, conhecido por Didi. Carlitos é o Charles Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom brasileiro é Jobim. Quem tem apelido? Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e Reiman. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Então, nós sabemos que o ser humano, todos eles têm nome e sobrenome. As coisas têm nome, mas não têm sobrenome. Por exemplo, computador é um objeto, não é pessoa. Maria, Francisca, por exemplo, Maria é o nome, Francisca é o sobrenome. Então, todo ser humano ele tem nome e sobrenome, mas os objetos têm nome, mas não têm sobrenome. Ok? Vamos falar de 1/3, 1/2 e 1/4, resumindo, fração. As frações recebem nomes especiais quando os denominadores são igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E múltiplos de 10, como 100 e 1000. E assim por diante. A leitura deve ser feita da seguinte forma. 1/2 se lê 1/2. 1/3 se lê 1/3. 1/4 se lê 1/4. 1/5 se lê 1/5. 1/6 se lê 1/6. 1/7 se lê 1/7. 1/8 se lê 1/8. 1/9 se lê 1/9. E 1/10 se lê 1/10. 1/100 se lê 1/100. E 1/1000 se lê 1/1000. Mais alguns exemplos.
2 sobre 5 se lê 2 quintos. 4 sobre 7 se lê 4 sétimos. 7 sobre 8 se lê 7 oitavos. 15 sobre 9 se lê 15 nonos. 8 sobre 1000 se lê 8 milésimos. Leitura de fração. Eu fiz a leitura e disse como ficará. Agora vamos escrever matematicamente. 1 sobre 2 se escreve dessa forma. O número 1 em cima, faço um tracinho e coloco 2 embaixo. E eu leio o meio. 1/3, da mesma forma. 1 em cima, 3 embaixo, tracinho entre eles, 1/3. 1/4 se escreve dessa forma. 1/5 dessa forma. 1/6 dessa forma. 1/7 dessa forma. 1/8 dessa forma. E 1/9 dessa forma. Todas as outras frações que eu falei, elas também se escrevem nesse formato aqui. Ok? Exemplos de frações. Vamos conhecer as frações e possíveis desenhos que podemos escrever mediante a fração. A fração 1/2. Eu posso simplesmente escrever um círculo, dividir ele em duas partes iguais. Em seguida, pintar uma delas. Vamos lá. A parte pintada representa o número que está em cima. Tem quantas partes pintadas? Uma. Então, o número 1 ficará em cima. Eu dividi a figura em quantas partes? Entre pintada e não pintada. Dividi em duas. Então, esse 2 vai representar o número que vai ficar embaixo, que é conhecido por denominador. O mesmo acontece com uma figura que seja quadrada. Aqui nós temos, olha, vários exemplos de figura que representam um meio. Porém, aqui é um círculo, aqui é um quadrado, aqui é um hexágono, aqui é um triângulo e aqui é um retângulo. Apenas eu dividi essas figuras diferentes no meio. Dividi em duas partes iguais, pintei uma delas e nomeei a fração por um meio. Certo? Por que o meio? Reforçando. Porque, olha, dividi em duas partes, o número de baixo é a quantidade de partes que eu dividi, que é o 2. Pintei uma, é o número de cima que eu coloquei. Ok? Vamos lá. Frações com denominadores de 2 a 9. 1/2. 1 em cima, 2 embaixo. 1/2, ou metade. Fiz um círculo, cortei no meio, pintei uma parte. Por quê? Quando eu fiz o círculo que eu dividi em duas partes, surgiu esse número 2. Quando eu pintei uma parte, surgiu o número 1, 1/2. Certo? No terço, fiz outro círculo. Como é terço? Terço da ideia de 3. Então, dividi em 3 partes iguais. Coloquei o número 3 aqui porque são 3 partes. Pintei uma. Então, apareceu o número 1. 3/4. 3/4? Vamos lá. O número de cima representa a quantidade pintada e o número de baixo representa as quantidades de partes divididas. Fiz o círculo, cortei em 4 partes iguais e pintei 3. Portanto, 3/4. 3 é a parte pintada e 4 é a quantidade de partes, somando as pintadas e as não pintadas. 2/5. Dividi em 5 partes, pintei 2. 5/6. Dividi em 6 partes, pintei 5. 3/7. Dividi em 7 partes, pintei 3. 7/8. Dividi em 8 partes e pintei 7. 4/9. Dividi em 9 partes e pintei 4. Só reforçando. O número que fica embaixo vai ser o número de partes que eu vou dividir, a figura. E o número que fica em cima é as partes que eu irei pintar. Beleza? Vamos lá. Reforçando ainda mais. Dividi a figura em 6 partes. Apareceu o número 6. Pintei uma, apareceu o número 1. Dividi a figura em 9 partes. Apareceu o número 9 no denominador. Pintei 6, apareceu o número 6 no numerador. Dividi a figura em 4 partes iguais. Apareceu o número 4 no denominador. Pintei uma, apareceu o número 1 no numerador. Portanto, lendo essa fração, ficará 1/4. Certo? O mesmo acontecerá com os seguintes desenhos que estão aqui logo abaixo.
Dividir a figura em duas partes, apareceu 2. Pintei uma, apareceu 1. Dividir em 4 partes, número 4. Pintei 2, apareceu 2. Dividir em 8 partes, coloquei 8. Pintei 4, apareceu 4. Lendo a fração, 4 oitavos. Ok? Ficou com dúvida em relação à aula? Se sim, vocês podem estar entrando em contato com o professor por esse número aqui e tirando sua dúvida. Se não ficou com dúvida, ótimo. Certo? Vamos lá. Desafio. O desafio de hoje é muito simples e prático. Observe as figuras ao lado. Qual a fração que cada uma figura representa? Lembre-se. Vai contar quantas partes tem, coloca embaixo. Quantas são pintadas, coloca em cima. Nós temos aqui duas respostas, porque nós temos duas figuras. Certo? O desafio foi lançado, aguardo sua resposta. Agradeço a você pela atenção. Fique todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de compartilhar e deixar o like. Grande abraço. Até a próxima.